Olá, como vão, queridos alunos do segundo? Quero começar essa semana desejando muita paz e muito amor para vocês, tá? Nós vamos apresentar o roteiro dessa semana, esclarecer alguns pontos que foi falado no centro de mídias, tá? E a habilidade que nós vamos trabalhar é identificar os aspectos históricos das concepções sobre hereditariedade à luz da época em que foram propostas. Para a gente começar, nós já vamos ter uma primeira atividade, que vocês vão responder as questões A, B e C do caderno do aluno 2, que vocês pegaram lá na escola, na página 49, tá? Responda no caderno e fotografe e mande junto com as outras atividades, tá bom? Introdução à genética. Vamos começar a falar um pouco sobre genética. Mas o que é genética? Genética é a disciplina dentro da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade, ou seja, como é que as características são passadas de pai para filho. Nós vamos falar agora sobre alguns pontos históricos importantes. As teorias foram várias, mas nós vamos falar as mais importantes para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 a.C., criou a teoria sobre pangênese. Ele dizia que cada órgão produz uma gêmula, uma sementinha, bem pequenininha, daquele órgão, que é passado de pais para filho no momento da concepção. Então seria assim, tipo, o coração produz uma sementinha, o pulmão uma sementinha, o estômago uma sementinha, o músculo uma sementinha e assim por diante. E essas pequenas sementinhas iam lá para o espermatozoide e tal, e na hora da concepção chegava no óvulo e ia desenvolver todos os órgãos depois. Essa é a teoria da pangênese, tá? Depois veio Aristóteles, também que tinha sua teoria. Ele viveu entre 384 e 322. Ele vai dizer que o homem fornece a essência e a mulher a matéria básica para a formação do feto. Se o desenvolvimento fosse normal, o filho seria homem. Se houvesse alguma falha, seria mulher. Então, ele vai dizer que o homem tem a essência lá no espermatozoide, a mulher é apenas tipo uma incubadeira, um lugar onde o bebê vai se desenvolver. Aí, essas teorias foram antes de Cristo. Depois de Cristo, começaram muitos estudos, tal, né? E aí surgiram algumas descobertas, né? E dentro disso algumas teorias também. Então, William Harvey, que existiu entre 1578 e 1657, ele vai descobrir, né, que todo animal se origina de um ovo e que esse ovo precisa ser fertilizado pelo sêmen para se desenvolver. Aí descobriram os gametas, né? O Van Leeuwenhoek, que viveu entre 1632 e 1723, ele é um dos inventores do microscópio. E quando ele inventou seu primeiro microscópio, ele começou a estudar várias coisas, entre elas o sêmen. E aí ele descobriu pequenas criaturas microscópicas, né, milhares, dentro do sêmen, que ele chamou de espermatozoide, zoide animal que se movimenta, e esperma semente. Né? Então ele vai dizer, olha, isso aqui tem alguma coisa a ver com a reprodução. Aí, um cientista chamado Linneu vai dizer que não, que aqueles espermatozoides eram apenas micróbios que estavam ali no sêmen do homem. Outro cientista, Lázaro Spallanzani, achava que o espermatozoide existia e tal, mas não contribuía em nada para a fecundação. Aí, dentro dessa descoberta, né, do ovo, do espermatozoide, surgiu uma teoria chamada de pré-formação. O que quer dizer essa teoria? Olha só, gente, cada coisa, né? Os indivíduos já se encontravam completamente pré-formados no interior dos gametas. E os cientistas chamavam eles de homúnculos, né? Aqui tem até o desenho de um homúnculo dentro de um espermatozoide. Então, eles vão dizer que lá dentro dos gametas já tinha um hominho formado. Aí, quando ocorria a fecundação, ele apenas se desenvolvia. Dentro dessa teoria, aí surgiu dois grupos de cientistas, tá? Os ovistas, que vai dizer que esse homúnculo estava formado já no óvulo e que o espermatozoide apenas desencadeava o desenvolvimento dele. E os espermistas, que diziam que não, que esse homúnculo estava formado no espermatozoide e que quando ele entrava no óvulo, o óvulo servia como uma base de alimento, alguma coisa para se desenvolver. Mas quem realmente trouxe a contribuição que hoje a gente utiliza e que realmente
valeu a pena dentro da hereditariedade foi Gregor Mendel. Ele viveu entre 1822 e 1884. A partir de um trabalho que ele fez com ervilhas, ele vai dizer que existem partículas, que ele chamava de fatores, que realmente trariam as características hereditárias. Hoje, esses fatores indicados por Mendel é chamado de genes. Então vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aí, né? Quem era esse tal de Gregor Mendel? Ele era um botânico, ele era matemático e ele era físico. Ele era austríaco, né? Já falei a época que ele viveu. Ele era monge. O que é monge, né? Ah lá, tá vendo que ele tá com roupinha de padre e tal. Os monges são, são tipo seminaristas e tal, que viviam em conventos naquela época. E lá, além deles cuidarem de algumas coisas do mosteiro, né? Chama-se mosteiro o lugar que eles ficavam, eles também estudavam. E com isso, Mendel estudou essas matérias que eu falei, né? Botânica, física, matemática, tá? E ele fez ciências, né, naturais, ele era professor de ciências naturais superior na escola em Brown. Ele realizou estudos num pequeno jardim lá, né? Então ele cuidava do jardim e aí a partir disso ele resolveu fazer algumas experiências. E foi ele que formulou os princípios fundamentais da hereditariedade que hoje a gente utiliza. Ele provou que a transmissão de características se faz segundo leis estatísticas, ou seja, existe uma regra, não é o acaso que acontece a transmissão. E aí nós vamos falar rapidinho da primeira lei de Mendel, tá? O que ele fez e o que ele descobriu, tá bom? Primeiro, ele trabalhou com ervilhas. Mas por que ele trabalhou com ervilhas? Vamos ver. Primeiro, porque ela é facilmente cultivada, tá? Então é um material fácil de plantar, fácil de cuidar, desenvolve com muita facilidade. Outra característica da ervilha é que ela produz semente num espaço de tempo curto, né? Então tinha que ser ervilha porque se fosse um animal, se fosse uma planta que leva, por exemplo, uma jabuticabeira que leva 15 anos para dar fruto, ou um animal que leva 1 ano para nascer o filhote, então para ele ter uma geração depois da outra ia ser muito tempo. E mesmo assim ele fez esse trabalho durante 10 anos, gente, olha, não foi fácil não. Outra característica da ervilha foi o número de descendentes por ervilheira, perdão, que é normalmente elevado. Quando a gente trabalha com estatística, quanto mais indivíduos descendentes a gente tem, melhor, para ter certeza de que o resultado está sendo correto e matemático. Outra característica é que a morfologia da corola, o que é corola? Corola é a parte que envolve a flor das plantas, permite controlar os cruzamentos. Como assim? A flor dessa ervilheira que ele escolheu, ela é fechada. Então, o que acontece? A parte masculina fecunda a parte feminina da própria flor, tá? E as flores da ervilheira, ela é hermafrodita. O que significa? Dentro dela tem a parte masculina e a parte feminina. Né? A parte masculina é o que produz os grãos de pólen e a feminina é onde está o ovário e lá dentro o óvulo, que é a parte feminina da planta. Então, o que acontece? Dentro da própria flor, a parte do macho fecunda a parte da fêmea. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando ele deixava a própria planta se fecundar, que a gente chama de autofecundação, que isso é muito importante, a planta nascia pura. As sementes, o tamanho da planta, as características que ele estudou, todas eram certeza que era pura. Aí, depois que ele deixava ela se autofecundar, o óvulo originava a semente, a parede do ovário originava o pericarpo, que isso é normal nas plantas, que é a parte comestível da semente, e as sementes originavam a geração seguinte quando plantadas. Outra característica dessas ervilheiras é que elas tinham características bem definidas, tá? Então, e bem contrastantes. O que é isso? Ou é uma coisa ou é outra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Elas também apresentam uma grande variedade de ervilheiras, né? Eram vários tipos, que eram diferentes em relação a vários caracteres. Vamos ver as características, então. Olha só. Então, era assim, ele estudou 7 caracteres. Desses 7, assim, ó, cor da corola, que é a parte da flor, né? A pétala e tudo mais. Ou era branca ou era púrpura. Não existia rosa, é uma coisa ou outra. Posição da flor, ou ficava no final do pé ou ficava no meio.
Não tinha, no fim, não tinha outra coisa. Ou é uma coisa ou outra, como eu falei. O caule era curto ou era longo. As sementes, ou ela era divididinha assim, que a gente chama de constrição, ou era lisa assim. A cor da vagem também, ou era amarela ou era verde. O tipo de semente, ou era rugosa ou era lisa. E a cor também, ou era verde ou era amarela. Então ele trabalhou essas 7 características. Só que a gente vai trabalhar só com a cor da semente por enquanto, para vocês entenderem, tá bom? Mas tudo que ele fez com isso, ele fez com as outras também. E o resultado, todos foram os mesmos. Qual foi o método que ele utilizou? Ele usou 34 variedades da ervilha, deixou que ela se autofecundasse durante várias gerações para ter linhagens puras. Tá? O que é uma linhagem pura? É um indivíduo que, por autofecundação, dá origem a descendentes sempre iguais entre si e iguais ao progenitor. O progenitor é aquele que originou. Por exemplo, o progenitor de vocês é o de seu pai e sua mãe. Aí ele selecionou os 7 caracteres que a gente já falou. Aí dentro disso, ele analisou individualmente cada caractere, ou seja, trabalhou separadamente cor, tamanho do pé, a cor da flor, cor da semente, cor da vagem e etc. Utilização de indivíduos contrastantes em relação a cada um dos caracteres, foi o que eu falei. Execução de cruzamentos parentais, ou seja, depois que ele cruzava e tinha os puros, ele começou a cruzar esses indivíduos para ver o que dava. E ele analisou a frequência de cada um desses caráteres na primeira e na segunda geração. Vamos lá? Em suas experiências, Mendel utilizou-se de processos de autofecundação e também de processos de fecundação cruzada. O que é fecundação cruzada? Ele fazia. Primeiro ele deixava a planta se autofecundar. Depois ele ia lá e fazia o cruzamento do jeito que ele queria. Uma linhagem era considerada pura quando seus indivíduos originavam por autofecundação, descendentes sempre iguais, não havendo variação ao longo das gerações. Mendel procurava iniciar os cruzamentos que ele fazia sempre por linhagens puras. Deixando que as plantas de F1 se autofecundassem, obteve a segunda geração filial representada por F2. Daqui a pouco eu vou mostrar no esqueminha como é que isso ficou. Na geração F2 encontrou-se plantas com sementes amarelas e plantas com semente verde, 75% amarela e 25% verde. Olha lá, cruzamento mendeliano. Então foi assim. Ele pegou ervilhas amarelas puras, que ele deixou se autofecundar várias gerações, com verdes, que ele também deixou se autofecundar por várias gerações. Quando ele fez isso aqui é o que ele chama de geração parental. Todas as plantas que nasceram deram sementes amarelas. E aí vocês perguntam, mas cadê a verde? Mendel também se perguntou. Aí ele falou, pô, eu vou ter que descobrir aonde foi parar, vamos ver. Ele pegou essas sementes amarelas e cruzou, deixou que ela se autofecundasse, ou seja, ela cruzou com ela mesma. Olha o que aconteceu. 75% das plantinhas deram sementes amarelas e 25% verde. Ou seja, o verde não tinha desaparecido, ele estava escondido em algum lugar e ele reapareceu. Como é que Mendel explicou tudo isso? Mendel observou o quê? Que na primeira geração aparecia só um caráter, que é o caso das amarelas. Ele chamou esse caráter de dominante. Aí o caráter que apareceu só na segunda geração, ele chamou de recessivo, que é o caso do verde. Então, uma observação, assim no cruzamento em questão, que a gente acabou de ver, o amarelo é o dominante e o verde é o recessivo. Diante disso, ele postulou uma conclusão que hoje a gente chama de primeira lei de Mendel, que ele vai dizer, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Vamos ver como é isso? Então, Mendel, para a gente entender, ele representou cada gene por letras do alfabeto, sendo que o gene dominante é por letra maiúscula e o recessivo por letra minúscula. Assim, a geração P será representada por 2 Vs, amarela, e por 2 Vzinhos, que é o verde. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro cruzamento que ele fez. O que ele vai dizer? Cada caráter é representado, ou é determinado, perdão, por 2 fatores. Então, a geração P amarela tinha 2 fatores Vzão. E a recessiva, 2 fatores Vzinho. Aí ele cruzou esse com esse. O indivíduo que nasceu amarelo, ele tinha um fator que veio do pai
e um fator que veio da mãe, tá bom? Como é que fica isso para a gente entender essa lei, né? Então, olha lá, ó, o indivíduo que nasceu em F1, ele tem dois fatores. Um dominante para o amarelo e um recessivo para o verde. Mendel vai dizer que na hora de formar os gametas, ou seja, espermatozoide e óvulo, esses fatores são separados. E aí a gente representa isso nessa tabela. Olha lá. Nessa linha eu vou colocar a parte masculina, que no caso das plantas é o grão de pólen, e nessa coluna vou separar os fatores do óvulo, que é a parte feminina. Então ficou aqui, ó. O que significa isso, gente? 50% dos grãos de pólen dessa planta vai ter o fator para a cor amarela só. Por isso que ele vai dizer que cada caráter é separado e vai cada caráter para um gameta. 50% dos grãos de pólen vai ter o fator para a cor verde e só. A mesma coisa com o óvulo. 50% dos óvulos da plantinha vai ter o fator para caráter amarelo, dominante, e 50% para a cor verde, recessiva. O que a gente faz para entender? Isso daqui é os gametas. Só que os gametas vão se encontrar. Então, o que vai acontecer? Quando este gameta encontrar com este, vai formar um indivíduo vezão, vezão. Quando este encontrar com este, vezão, vezinho. Quando este encontrar com este, vezão, vezinho. Quando este encontrar com esse, vezinho, vezinho. Olha como fica. Olha. Veja bem, todo mundo que é vezão, vezão é o quê? Amarelo. Todo mundo que é vezão, vezinho é amarelo, só que tem o caráter verde lá escondido. E todo mundo que é vezinho, vezinho é verde. Então, veja bem, F2 é filhos 2. Do cruzamento desse com ele mesmo, eu vou ter indivíduos amarelos, vezão, vezão, indivíduos amarelos, vezão, vezinho, e indivíduos vezinho, vezinho, verde, tá? Ou seja, 1, 2, 3 em 4. 3 quartos de amarelo. E quantos verdes? 1 quarto. Transformando em porcentagem, 75, 25. Agora aqui eu apresento para vocês um vídeo do professor Eduardo explicando a primeira lei de Mendel, falando sobre os exercícios de uma maneira muito didática. Eu tenho certeza que vocês vão entender melhor com o vídeo dele. Você tem duas opções. A primeira é clicar no próximo slide, como eu vou clicar para mostrar para vocês, e assistir o vídeo que eu já coloquei aqui. E a segunda, se não der certo dessa forma, você copiar esse link e abrir o vídeo dele, tá bom? Então, olha lá, você tem aqui essa parte verde, agora você, quando estiver assistindo, você vai clicar sobre e aí vai acontecer. Ele vai apresentar o vídeo, tá? Aí, se você não conseguir dessa forma, você utiliza o link que eu passei, tá bom? Agora nós vamos para a segunda atividade. Lembra? A primeira foi lá no comecinho do caderno do aluno. A segunda atividade é você resolver os próximos exercícios, que são testes até o oitavo. Ah lá, perdão, até o sexto. E aí o sétimo e o oitavo são perguntas, o nono e o décimo também. Gostaria de dar uma pequena atenção para o número 10. Aqui você vai realizar os cruzamentos usando aquela tabelinha que eu ensinei e que o Eduardo também ensinou no vídeo, tá? Então você vai fazer uma tabelinha para a letra A, para B e para C. É só fazer o cruzamento. No momento não precisa falar se é verde, se é amarelo, nada. Só fazer o cruzamento. É para ir treinando, tá, gente? Vamos ver se vocês entenderam, se vocês conseguem. Isso aqui é o básico que nós vamos utilizar em genética em todo o trabalho que a gente for fazer nos exercícios, tá? Então, tentem fazer. Se não conseguir, não tem problema. Na próxima aula eu vou explicar melhor, vou corrigir, tá? Eu só quero ver se vocês entenderam como faz o quadro nesse momento, tá? No segundo momento, nós vamos trabalhar com mais detalhes e tudo mais, tá bom? E aí, número 11 é um desafio sobre as teorias da hereditariedade. E aí, nós vamos para a terceira atividade, que é assistir a aula do Centro de Mídias, que vai acontecer terça-feira, 30 de junho, às 17h45, e responder essas duas perguntinhas. Quais os conceitos básicos de genética trabalhados na aula? Os conceitos que eles vão trabalhar essa semana. Só os nomes, não precisa explicar. Por quê? Porque na letra B, você vai escolher um desses conceitos e vai escrever o que entendeu com as suas palavras, tá bom? De mais a mais, encerro por aqui
e desejo uma semaninha de paz para todos vocês, tá bom? Até mais!